Olá, como que vão? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. É um prazer renovado estar aqui com vocês. Graças a Deus, mais um dia, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos falando sobre a área imobiliária, né? Sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer aprender cada vez mais. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Mário Prates, Mário Aparecido Leite Canguçu Prates. Sou corretor de imóveis, sou perito avaliador, sou advogado, especialista em direito imobiliário e sou autor também deste livro, do aspecto jurídico da perícia imobiliária. Um livro pensado, escrito, né, dedicado à área de avaliação de imóveis no judiciário, para o poder judiciário, né? Não é a avaliação de imóveis para o nosso dia a dia, que ele trata muito de prazos, das normas de avaliação para o poder judiciário, né? Da perícia judicial, tá? Então, está apresentado, aqueles que não me conheciam, não sabia, a gente está nesta profissão aqui há aproximadamente 35 anos, né? E como corretor de imóveis, e há 28 como advogado. Tenho, ao longo desse tempo, visto aí as questões práticas, as questões teóricas, aonde mais tem causado, vamos dizer assim, um pouco de contratempo ao profissional, ao corretor de imóveis, ao consultor imobiliário. Tá? Então nós vamos falar, esta matéria aqui, eu tenho muito carinho por ela, essa disciplina, porque é uma disciplina onde o profissional vai mais ter o seu dia a dia, vai precisar conhecê-la um pouco mais, né, com profundidade, né? Claro, não vamos jamais conseguir esgotar o tema, não vamos conseguir passar para vocês aqui tudo o que eu gostaria de passar e de transmitir. Porém, vamos fazer o máximo para render esse tempo que estivemos juntos, né? Passar os conceitos básicos, tanto do aspecto teórico, quanto do aspecto prático, como funciona na vida real. Uma coisa nós temos ali no livro, temos nas leis, temos nas normas, uma forma de regulamentar a situação. E na vida prática ela muitas vezes é diferente, tá? Não que devamos desprezar, jamais, eu seria a última pessoa a falar para desprezar o conhecimento da lei e da norma, não. Eu estou dizendo que nós temos que adaptá-la, né, fazer uma interpretação conjugada, não se faz a interpretação só teórica e nem só prática, tá bom? Então, vamos lá, para a gente ganhar tempo, nós temos muito pouco tempo, salvo engano, a nossa aula são, não tenho certeza, mas 60 minutos, vamos? Então, como já disse, já me apresentei, sou mestrando em Direito da Empresa pela Universidade de Lisboa, né, em Portugal, sou especialista em Direito Imobiliário, pós-graduado em Direito Empresarial e Direito Público pela Universidade Federal de Mato Grosso, né, corretor de imóveis desde 89, perito avaliador, corretor público, que não havia falado, né, que é o profissional corretor de imóveis, como vocês serão, que pode atuar para o Poder Judiciário, que pode vender os imóveis que antes de irem a leilão, antes de irem à asta pública, certo? Então este é o profissional. Então vamos lá, colegas. Me permitam chamá-los de colega, tá? Porque é assim que eu gosto de chamá-los, porque em breve nós já estaremos trabalhando juntos, senão alguns já são da área, né, tem alguma afinidade profissional, porém, como corretor de imóveis, em breve já estaremos juntos. Tá? Então nós vamos falar um pouco sobre o conceito de corretagem, sobre o conceito histórico, sobre as características do profissional, né? Vamos fazer um en passant, como diriam os franceses, né? por todas essas teorias, por esses conceitos, para que nós chegamos numa conclusão pessoal. Aí eu digo, cada um vai ter que fazer a sua análise pessoal, tem o seu conceito de ética, tá? Não que a ética é uma coisa assim subjetiva, não, ela é, pelo contrário, ela é muito objetiva.
Porém, nós precisamos delimitar isto dentro de um padrão ético, de um padrão normativo, conforme a nossa legislação, ok? Então, vamos lá. Então, o corretor de imóveis, antes de tudo, para aqueles colegas que não sabem, é um profissional liberal. É diferente de um profissional autônomo, tá? O profissional autônomo é aquele profissional que não tem uma categoria profissional regulamentada por lei. Enquanto que o profissional liberal é o oposto, ele é um membro, ele pertence a uma categoria profissional, que tem uma lei que regulamenta a sua profissão, tá? Que define como o ingresso naquela profissão, quais são os deveres e obrigações, direitos e obrigações deste profissional, tem um código de ética que regulamenta a forma de agir, tem um código disciplinar que regulamenta se ele agiu ou não agiu, que vai julgá-lo, se ele agiu ou não agiu de acordo com a norma, de acordo com os preceitos éticos, né? Então, ou seja, o corretor de imóveis é regido pela Lei 6.530, de 1978. Este ano nós estamos completando 60 anos da criação da nossa profissão. Ela foi criada lá anteriormente pela Lei 4.116, tá? Em 1966. Essa lei, ela é 62, desculpa. Então, ela criou, mas ela não abrangia a todos os aspectos da profissão de corretor de imóveis. Portanto, em 78, depois de quase 10 anos, ela sofreu alteração, né? Na verdade, ela foi modificada, foi revogada, e entrou em vigor a Lei 6.530, que está em vigor até hoje, tá? De 1978, e regulamentado pelo decreto 81.871, que é um decreto que dá todos os parâmetros, as normativas de como deve agir o corretor de imóveis, tá? Então, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis é a nossa entidade maior, que administra, vamos dizer assim, que ela normatiza a atuação dos conselhos regionais. Cada estado tem um conselho regional. Nós, no Mato Grosso, pertencemos ao conselho da 23ª região. Mato Grosso do Sul, 22ª região. Rondônia, salvo engano, 26ª ou 7ª região. Então, cada estado, Rio de Janeiro é a primeira, São Paulo a segunda, tem o seu conselho regional. Como corretores de imóveis, nós podemos atuar em qualquer unidade da federação, qualquer desses conselhos. Porém, para efeito de controle, para efeito de fiscalização, para efeito de uma garantia jurídica, para que um corretor de um estado atue em outro, ele tem que requerer uma inscrição suplementar. O que significa isso? Que eu tenho que chegar lá no Conselho da Bahia, no Conselho do Rio Grande do Sul, no Conselho de São Paulo e me inscrever lá como corretor. Já sou inscrito aqui, já tenho o meu CRES no Mato Grosso. Eu vou pedir uma suplementar. Né? Olha, eu vou atuar aqui na Bahia, no Rio Grande do Sul, no estado que for, Rondônia, e quero estar legalizado. Tá? Então, para isso, eu vou recolher uma contribuição, uma taxa, né, por aqueles meses, eu vou atuar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, então eu vou fazer a minha carteira com o número do CRES lá do referido estado, da referida unidade da federação, ok? Aí o corretor está apto a trabalhar. Posso lá, professor, fazer um negócio lá na Bahia, outro no Rio Grande do Sul? Olha, a norma diz que você tem que pedir a sua inscrição regulamentar, tá? Suplementar. Então, se você vai fazer um negócio, você vai preparar um loteamento, um caso específico, vá ao CRES, vá ao conselho e procure saber qual é a forma que você deve agir, certo? E tem no site, tem no sistema do próprio COFES de que forma o corretor, o profissional deve agir
estar dentro da lei, dentro da norma, não ser autuado por um exercício ilegal, no caso não seria ilegal, seria irregular da profissão, ok? Então, o corretor de imóveis, antes de tudo, nós temos que abolir do nosso vocabulário aquele lá, eu sou um autônomo. Tá? Autônomos são os vendedores de carro, são os cobradores, são os vendedores de ambulantes, que não têm uma profissão regulamentada. Como nós temos, né, como já foi dito, nós somos profissionais liberais. Tá? Portanto, então, eu sou um profissional liberal, como um advogado, como um engenheiro, como um médico, como um economista, um contabilista, como todos os profissionais que têm as suas profissões regulamentadas, certo? E o salário, a remuneração do corretor, do profissional liberal, chama-se honorários profissionais. Se é advogado, honorários advocatícios, se é do contador, honorários contábeis, se é do médico, honorários médicos, se é do corretor de imóveis, honorário de corretagem, certo? Então, também penso eu que nós, mas é por questão didática, professor, por questão não, é questão mesmo de criar, modificar a cultura nossa, né, do brasileiro, passar a chamar de honorários profissionais, que quando você chama de comissão, dá a impressão de que aquele valor lá é a pessoa que te dá uma comissão, vou te dar qualquer coisa, tá? E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Nossos honorários têm que ser contratados, nossos honorários têm que ser definidos, né, antes do início do negócio. Nós temos que ter um contrato já com a pessoa, eu vou vender a sua casa, vou intermediar a venda da sua casa, vou intermediar a locação, vou intermediar o loteamento, qualquer coisa que envolva imóvel, certo? Vamos fazer um contrato. Professor, preciso fazer um contrato cheio de cláusulas e normas? Não, precisa 3 cláusulas básicas, tá? A qualificação do comprador, do cliente, sua e do cliente, tá? Contrato lá de prestação de serviço de corretagem, com prestação de serviços de assessoria imobiliária, você vai dar o nome ao seu contrato, certo? Primeiro qualifica o seu cliente, qualifica você como contratado, ele contratante, você contratado, o objeto do contrato, tá? Uma cláusula ou 2 com o objeto do contrato. Mário Prates está sendo contratado para executar a venda de uma fazenda no município de Puconé, de tantos mil hectares, denominada tal, objeto da matrícula número tal. Ok. Prazo, qual o prazo? Mário Prates, né? O contratado terá o prazo de 60 a 90 dias para vender a fazenda objeto da cláusula primeira, ou a fazenda no fulano de tal. Os honorários, o contratante e contratado pactuam que, ou concordam, ou contratam, ou estabelecem que os honorários profissionais do contratado será de 5%, 6%, 10% sobre o valor do bem a ser negociado, o valor efetivo do bem, tá? Desculpa, eu falei lá em cima, é isso, vender a fazenda, tal, pelo valor de X milhões de reais, né? Tem que estar no valor óbvio. Aí o prazo e depois os seus honorários e o foro de competência para dirimir aquele contrato, discutir o contrato. Se tiver uma briga judicial, se tiver alguma divergência, você tem que eleger o foro. Normalmente é de sede do imóvel, normalmente, ou da prestação do serviço. Supondo que o imóvel é Puconé, mas você está prestando o seu serviço, contratou em Cuiabá, está prestando o seu serviço em Cuiabá, você pode estabelecer o foro de domicílio em Cuiabá, certo? Cuiabá, Mato Grosso, assinado as partes, o vendedor, né, o proprietário do imóvel e o prestador de serviço, contratante e contratado,
tá? E 2 testemunhas. Ah, é importante a testemunha, professor? É importante as testemunhas, tá? Porque é um título executivo extrajudicial, conforme define o artigo 784, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Nós precisamos ter um título formal, formalizado. E um dos requisitos dessa formalidade são as testemunhas, ok? Ah, mas posso só colocar lá João da Silva e tal? Não, eu tenho que colocar o nome, o CPF ou o RG dessa testemunha e ele assinar, certo? Então, esta primeira etapa da forma que o profissional tem que se portar é isso. Eu posso ter isto por WhatsApp, professor? Sim, pode. Eu posso fazer um contrato, mandar para o WhatsApp para o meu cliente lá nos Estados Unidos, lá em Portugal, e ele me mandar, obviamente, vai escanear, vai imprimir, né? Escaneia, assina, escaneia e manda de volta, tá? Então, para todos os efeitos, este documento, esta autorização, este contrato, ele é válido, lícito, mas desde que vocês estabeleçam, isso, marquem aí, quem gosta de anotar, tá? Eu sempre, quando eu tenho um ponto assim, porque eu vejo que é relevante, tudo é importante, mas tem uns que são mais relevantes que os outros, ok? Eu falo, anotem aí, tá? Eu sou da época ainda do papel e caneta, então vocês anotem aí, coloquem entre asteriscos para destacar, sei lá, qual a forma que vocês preferirem. Estabeleçam a comunicação, a forma de comunicação entre vocês, certo? Então, todas as cláusulas, podemos colocar assim, as partes, na melhor forma de direito, estabelecem que as cláusulas, os termos, cláusulas e condições do presente contrato serão, e a comunicação entre as partes poderão, não deverão, poderão se dar através dos meios eletrônicos. E-mail, né? E-mail é endereço eletrônico, né? Ok? Dos endereços eletrônicos, fulano de tal, né? Mário Prates, professor, @gmail.com, contratante, desculpa, fulano de tal, tal. Né? O ideal é por e-mail, endereço eletrônico, e através dos da mensagem de texto, não pode ser mensagem de voz, vou falar por quê, mensagem de texto, através dos telefones celulares, né, com WhatsApp, números tais. Tá, ok? Então eu vou estabelecer que nós vamos manter nossos contratos, nossos diálogos, nosso contrato mesmo, nossos acertos, através do e-mail e de WhatsApp. Isso está concordado entre as partes, está de acordo, está definido entre as partes, acabou. O juiz vai acatar, o Ministério Público vai entender que é lícita aquela prova, né? Porque se der algum problema lá na frente, daqui a um ano, nós vamos falar, não, nós estabelecemos que a nossa comunicação, nossos acertos seriam feitos via WhatsApp, certo? Então, é mais ou menos igual o Pix. Ah, não, tem que depositar em moeda corrente nacional. Aí o cidadão vai pegar o dinheiro no banco, R$1 milhão, e lá na sua conta, entrar na fila e depositar R$1 milhão. Não, né? Porque há dias atrás nós não tínhamos Pix. O contrato dizia que tinha que ser moeda corrente nacional. Moeda corrente nacional é isso. O dinheiro, né? Não pode ser transferência bancária, não pode ser cheque, tem que ser dinheiro. Então eu teria que fazer isto. Hoje nós temos meios tecnológicos para resolver isto. É um simples Pix. Tá? Transfiro lá 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ok? Então, bem assim, o direito, a norma legal e a tecnologia, ela tem que estar equilibrada. Vamos lá. O que mais? O corretor de imóveis, ele tem uma área de atuação, eu não vou dizer assim, infinita,
mas ele tem uma área de atuação vastíssima, tá? Ele pode ser desde um angariador de imóveis, um captador, como uns usam, outros usam angariação, outro prospecção, tá? São sinônimos. Prospectar, trazer, levantar negócio, aproximar pessoas, já antecipei aqui, de imóveis, né? Eu, por exemplo, fiquei trabalhando em Portugal e lá eu era angariador, não era consultor imobiliário, porque eu não tinha ainda a expertise do corretor de imóveis para trabalhar lá. Podia, né? Nada me impedia, tanto é que eu apresentei vários negócios, não fechou, não deu certo, peguei o período de pandemia, aquelas coisas todas, e ficou um pouco mais restrito os negócios, tá? Mas isso é passado. Então, o angariador, o captador, ele vai para a rua, né? Ele que vai fazer o corpo a corpo com o cliente, com o dono do imóvel, ele que vai ter o primeiro contato. Então, este profissional é muito importante para a imobiliária, tá? Muito, porque eu tenho um captador exclusivo ali da imobiliária XY, onde ele está obrigado, doutor. Ou está estagiando, ou pode ser aquele captador freelance, tá? Sempre a gente usa algumas expressões em inglês assim para definir melhor, que muitas vezes já se tornou do vocabulário comum. O captador, o angariador, que ele pode captar para qualquer colega, para qualquer imobiliária. Ele tem ali os contatos deles nas redes sociais. Eu estou precisando de uma chácara no município de Livramento, tá? Até R$300 mil. Esse captador já entra em contato: ô, professor Mário, tudo bom? Estou vendo que o senhor está precisando de uma chácara no município de Livramento, né? Até 300 mil. Para que o senhor quer? Para pecuária, para lazer, para beira de rio e coisa assim. Obrigado. Colegas, eu me permito só me interromper um pouquinho, tomar uma água, que eu sou bem... Aí. Falo muito, diz que quem fala muito tem que... Agora sim. Vamos lá. Então, este colega, este captador, né? Ele pode fazer... E outra, ainda não precisa ser corretor para ser captador. Na fase de estágio, vocês podem ser captadores, certo? Chega, se apresente para o proprietário do imóvel: olha, senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou fulano de tal, eu sou captador, sou angariador. Eu gosto de usar muito, não é porque usa lá em Portugal, tá? Muitas vezes vocês vão falar: porque o professor morou em Portugal, ele pegou hábitos de lá. Não, mas angariação, se você for buscar no dicionário, ele tem muito mais, uma maior abrangência e tem um sentido mais forte que a captação. Captação dá uma impressão de que você só vai captar, vai pegar aquele bem, aquele imóvel e trazer para a imobiliária, né? Para que venda, alugue ou tal. E angariar, não, você já vai angariar, ganhar, angariar vem de ganhar, ganhar a confiança, ganhar a confiança do cliente, para que ele deixe aquele imóvel em sua imobiliária, ou com você, ou com seu colega corretor de imóveis, certo? Então, a angariação é, no meu ponto de vista, claro, né, todos nós temos nossos pontos de vistas, soa melhor, soa mais suave, né? mais melódico, vamos dizer. Eu sou um angariador de imóveis para a imobiliária, ou para a venda, ou para a locação, ou para a administração, ou para o que seja. Tá? Mas isso fica a critério de cada colega. Então você vai trazer este imóvel, eu vou captar, o colega angariador vai captar um imóvel para minha imobiliária ou para eu vender. Então ele vai levar uma autorização, um modelo de autorização em meu nome,
Mário Prates, Mário Aparecido Leite Canguçu Prates, brasileiro, corretor de imóveis, inscrito no Cresce número tal, 2078, né, da 23ª região, que é Mato Grosso, com escritório profissional, a rua, comandante de corpo. Então, todos os dados, meus dados, porque essa pessoa precisa ter certeza, ter garantia para quem ele está passando o imóvel dele, ok? Então, aí ele vai trazer os imóveis. O angariador vai pegar o senhor, por favor, o senhor tem uma cópia da matrícula, uma cópia da escritura, uma cópia do contrato de propriedade deste imóvel, um documento que prove que o senhor é o proprietário. Ah, mas eu sou o dono. Tudo bem, mas para efeito de fiscalização, a gente sempre usa este argumento, tá, colegas? Mas para efeito de uma fiscalização no Cresce, ou pode ser até do Ministério do Trabalho, ou Ministério Público, sei lá, nós precisamos ter na nossa pasta, nos nossos arquivos, um comprovante de que o senhor é o proprietário do imóvel. Ah, eu sou proprietário, mas o imóvel não está no meu nome, não sei o quê, não sei o quê. Ok, isso a gente vê muito, tá? Muito, muito, muito. Tudo bem, mas qual é a forma de que nós temos que comprove que o senhor tem autonomia para vender? Porque se fechar um negócio, que nós vamos fechar, você vai dizer isso para o seu cliente, né? Que nós vamos fechar, que esse imóvel entrar na nossa imobiliária nós vamos vender, tá? Então você já está passando garantia, certeza para ele. Nós precisamos ter esses documentos e para eu fazer uma venda, uma boa venda, um bom atendimento, dar segurança para o comprador, tá? A partir do momento que você usa essa expressão, eu preciso dar segurança para o comprador, este vendedor, este dono do imóvel, ele vai pensar, este é um bom profissional, este é um bom corretor. Por quê? Porque ele está preocupado com a segurança de uma pessoa que ele nem conhece ainda, tá? É uma pessoa que ainda não está no rol de clientes dele, ainda não adquiriu uma afinidade profissional, comercial. Então, se você demonstrar, olha, eu preciso dar segurança para o futuro comprador, este dono de imóvel já vai te ver com bons olhos, tá? E ao mesmo tempo ele vai pensar, se ele tem alguma má intenção, ele vai falar, não, aqui não vou me envolver com este profissional, tá? Por quê? Porque este aqui é profissional e eu não vou conseguir dar sei lá, como a gente costuma dizer por aí, né? Eu não vou conseguir dar o golpe que eu queria dar, então eu vou procurar outro. Então, para que nós não sejamos vítima, para que nós não trabalhemos de graça ou à toa, né? Para ninguém, nós vamos fazer este primeiro contato, esta primeira qualificação. Quem é o proprietário, quem é o imóvel, quais são os documentos que você tem, porque senão não vale a pena. Você está levando um imóvel para a sua imobiliária para gerar um problema lá dentro depois, ou para o seu colega, para o seu corretor, ou para você mesmo. Vamos dizer que você vai trabalhar de forma liberal, profissional liberal, você sozinho, né? Você fazer as duas pontas, a captação, a angariação e a venda. Então, você não vale a pena, colegas. Isso falo para vocês com 35 anos de experiência como corretor e 28 como advogados. Já advoguei para vários colegas corretores, para vários, tá? Não vou dizer que a maioria de meus clientes são corretores, não, mas já presto assessoria para vários, para alguns, não para vários, mas para alguns, no sentido de orientá-lo antes de fazer negócio. Porque eu sei como funciona a parte da hora que você está com um negócio bom na mão para fechar, tá? Um negócio bom. O que mais quando comecei a trabalhar, vou falar um pouquinho da história, só para ilustrar esta fala. Eu trabalhava numa imobiliária onde tudo passava por um departamento jurídico. Um dos donos da imobiliária era advogado. Só que não tinha a visão comercial. Sempre foi advogado, não tinha visão comercial. Ele era um dos sócios, ok? E passava 3 dias, 4 dias, 5 dias para fazer uma análise de uma documentação, de um contrato, de um negócio. Quando chegava esse contrato de volta para nós, o interessado, o cliente lá falava, não, obrigado, já comprei.
Eu comprei na imobiliária tal, do corretor tal, em 2 dias, um dia ele me deu a resposta, já estava... Então eu comecei a perceber que nos negócios nós perdemos o negócio por falta de uma assessoria jurídica, um conhecimento jurídico mais apurado, tá? Mais comprometimento daquela parte. Tá? Então isso me levou a optar por fazer direito para atuar neste mercado. E eu vejo que tem muitos colegas que têm esta preocupação. Professor, tudo bom, bom dia, bom dia. Eu tenho um contrato que o professor dá uma analisada. O senhor pode analisar para mim, dá um retorno? Ok, manda no meu e-mail. Me mandou no e-mail, faço ali as considerações que ele precisa, isso, no máximo troco um telefonema, né? O que você quer? Qual a garantia? O que você precisa? Tal. Fechou, analiso e de volta. Que é coisa de meia hora, 1 hora. Tá? Então são coisas assim que o profissional tem que preocupar, porque hoje nós não somos mostrador de imóveis, tá? Como muitos ainda imaginam, que a profissão de corretor é mostrador de imóveis. Chega lá, abre a porta do imóvel, empurra a porta e fica aqui, né? Fica num canto lá. Ó, lá é o banheiro, essa outra porta aí é o quarto, lá essa da frente é a cozinha. Este profissional acabou, tá? Esse profissional já foi. Tem ainda uns 2, 3 por aí, mas já está em fase de extinção, igual os dinossauros, certo? Então nós temos este grau de responsabilidade. Documentação, saber como funciona, saber de que forma, quais os requisitos para o cliente sair, o vendedor, mas isso está dificultando muito. Isso geralmente é conversa de quem gosta de levar as coisas, empurrar com a barriga, tá? Empurrar com a barriga. Não, precisa de escritura? Não precisa? Não, precisa. No Brasil tem lei que trata sobre isso, tá? Nós temos normas que regulamentam a forma de que você deve vender um imóvel. É diferente de vender um sanduíche, um cachorro quente. Você chega lá e fala, eu quero com isso, quero com aquilo, quero com mostarda, quero sem mostarda, quero com dois hambúrgueres, é diferente, né? Nós estamos tratando de imóvel, que é um dos bens mais preciosos para um ser humano, para uma família, para uma pessoa. Tá? O cara tem um carro de R$1 milhão, tem uma Maserati, tem uma Ferrari, mas eu não sei se ele daria tanta importância para esse carro quanto daria, eu penso assim, né? Que por um imóvel ali, uma casa lá na Coab X, Coab Y. Por quê? Porque é o teto dele, é onde ele tem para, né, chegar, é o descanso do guerreiro. Então, é o lar do cidadão. Tá? Então, analisemos sempre por esse aspecto. Vamos para frente, acelerar. Então a corretagem, ela não é um fruto de um costume comum aí, eu compro, vendo, escutei falar que tem fulano vendendo uma fazenda. Ela nasceu assim, como a maioria das profissões nasceram pela necessidade. Certo? O médico não apareceu do nada, o médico apareceu quando começou a ver as doenças e alguém tem uma habilidade para curar, alguém tinha uma habilidade para tratar aquela enfermidade. O advogado, a mesma coisa, viu as brigas, viu que tinha uma forma de defender um ao outro, e assim surgiu o contabilista, o economista, e todas as profissões, o engenheiro, tá? Então o corretor nasceu também, a profissão de corretor de imóveis nasceu lá, né? Eu falo aqui no meu livro, cito até o nome em homenagem ao primeiro corretor brasileiro, tá? Eu falo aqui, vamos lá, só para a gente ter fazer um contexto histórico, né? Então, este primeiro corretor de imóveis, ele foi o precursor das negociações, de como os imóveis devem ser negociados, deveriam ser negociados, tá? Lá no Império, nós vamos comemorar agora a vinda da família, a família real portuguesa chegou no Brasil em, se não me engano, dia 9 de janeiro de 1809, né? E ficou por aqui. Trouxe toda a corte, trouxe todos os
ministros, o Tribunal de Justiça, trouxe toda a corte para o Brasil. Então, precisava de casa para morar esse povo. Tá? Povo acostumado com boas casas. Bom, o Brasil era vila ainda, né? Casa, o Rio de Janeiro ainda tinha casas de sapê, casas de barrote e tal. Tinha casas boas, tinha, mas ainda... Então, esses corretores foram requisitados para esses profissionais para procurar casa para a família real. E um deles foi este português, né? O nome dele eu vou falar aqui para vocês, que ele teve esta incumbência e foi feito a partir dali começou a profissão de corretor. Na verdade não chamava corretor de imóveis, né? Então, José Lisboa, tal. Eu vou achá-lo aqui, depois eu passo para você, para gente não perder muito tempo. Tá? Então, a profissão ela é muito antiga, tá? Ela é muito antiga. E aí nós começamos a melhorar isto. Nossa, lá, meu avô, um avô de muitos de vocês, quem atuou já nesta área. Tá? Então, nós temos a preocupação de cada dia melhorar. Vocês vão assumir agora o bastão, como se fosse uma corrida aí, né, de obstáculos, onde cada um faz a sua parte. Tá? Os corretores antigos já fizeram a dele, entregaram os bastões para os menos antigos, que depois entregou para nós, e agora, da agora para frente nós vamos começar a transferir esse bastão, essa responsabilidade para vocês. Então, que levem à frente essa profissão com bastante seriedade, tá? Que ela é uma profissão bastante séria. Então, e esta a atividade, ela está no código, regulamentada pelo Código Civil brasileiro, entre o artigo 722 e 729 do Código Civil, tá? Então, ela não é uma coisa assim, fruto do costume, não é o fruto do acaso, não é fruto eu estou precisando, eu escutei fulano que quer vender. Não, nós temos uma norma, tem uma lei, está no nosso, não só está na Constituição, mas está no nosso Código Civil, que regulamenta todas as áreas de atividade da atividade humana, ok? O profissional, o corretor de imóveis, ele tem, antes de tudo, que ser um profissional ético. Tá? Eu fiz uma introdução ali, não é minha disciplina falar sobre ética, mas eu faço questão, tá? Pedindo toda a vênia, todo o respeito aos professores que deram essa disciplina para vocês, ética. Eu faço questão de frisar isso, tá? Para que no futuro, nenhum colega venha falar, mas eu não sabia, ninguém me falou. Então, tá, nós estamos falando sobre ética na aula de operações imobiliárias. Primeira coisa que um corretor, um bom profissional tem que ter é ética, tá? Ética profissional. Ética, ela envolve o respeito ao cliente, respeito a si mesmo, tá? Eu vou me respeitar, por quê? Porque eu sou um profissional, eu estudei, eu me dediquei, eu perdi horas na frente de um computador, no caso de vocês, aqueles que vinham para a sala de aula, na sala de aula, perdi finais de semana, perdi horas estudando para ser um bom profissional. Portanto, eu tenho que me valorizar. Tá? Não é ser arrogante, tá, colegas? Não é ser arrogante, ser metido, ser pedante, como a gente fala, né? Então, não, nós temos que nos dar valor, tá? O cidadão, toma aqui R$100. Não, senhor, me desculpa, mas eu não trabalho assim. Meus honorários são X, eu vou fazer o trabalho profissional para o senhor, para a senhora, tá? Então, isto chama-se valorizar a si mesmo. Valorizar e respeitar o cliente, tá? Não porque o cidadão é analfabeto, porque o cidadão é isso, é aquilo, não vou abusar ou aproveitar desta fragilidade, desta falta de conhecimento deste cliente. Tá? Respeitar e valorizar os próprios colegas, porque se você não valoriza o seu colega, ele também muito provavelmente não vai te valorizar.
que é respeitar e valorizar? Se eu ligo para um colega ou mando uma mensagem num grupo de WhatsApp de colegas corretores, olha, estou precisando de um apartamento aqui até 500 mil, 3 quartos, na região X, Y, entre o andar tal, né? Você tem um imóvel, me telefona, olha, Mário, eu tenho esse imóvel que está procurando e tal, né? Você tem interesse você tem cliente para ele? Tenho cliente para ele. Como que você gostaria de fazer? Você quer fazer uma parceria? Como que você quer fazer? Porque muitas vezes o colega não é angariador, diferente do angariador, né? O captador, ele ganha um percentual só para correr atrás daquele imóvel, não ganha sobre a venda, né? Então a gente combina, vamos combinar, vamos fazer 40, 60, né? 40 para você, 60 para mim, 50, 50, né? Então, tudo depende de combinar, de estabelecer, tá? Então isso chama-se ética. Respeitar. Tem colegas que trabalham em parceria. Um tem o carro, o outro tem os contatos. Então, vamos dividir o combustível, colega? Vamos. O custo do carro fica aí a sua parte como investimento no negócio. Eu conheço o mercado, eu conheço pessoas, Então, nós vamos fazer essa parceria. Na hora de dividir os honorários, desconta aquele combustível que você muitas vezes não tinha dinheiro na hora ali para ajudar o seu colega, tá? Por quê? Porque ele gastou, ele colocou o carro dele, ele colocou o combustível dele para rodar, para fazer a correria, como a gente fala, para encontrar aquele imóvel, para fechar aquele negócio. Eu já fiz uma conciliação de 2 colegas corretores, que foram alunos meus, nesse sentido, tá? Porque um tinha mais condição financeira que o outro, estava com melhor condição financeira com o outro naquele momento, e ele bancava as custas, as despesas da correria, né? Eles estavam trabalhando com imóveis rurais. E quando fecharam um negócio grande, que era a mola propulsora deles, entraram em discussão por besteira, tá? Já tinham perdido até a amizade, já não se falavam mais, já não se contactavam mais. Ou seja, perderam, quando era um negocinho, mixaria ali, tudo bem, mas quando foi um negócio grande, os dois desentenderam, por falta de comunicação, por falta de estabelecer normas. Tá? Então, nós não vamos mais errar nisso. Então, ética profissional, com você, com o cliente e com os parceiros. Beleza? O que mais? Vamos lá. Uma coisa que eu costumo dizer e não me canso, a nossa profissão, o nome da nossa profissão é corretor de imóveis. Sou agente imobiliário, sou consultor imobiliário, você pode dar outra roupagem, igual eu posso usar um terno, posso usar uma camiseta, posso usar uma farda, mas eu sou o Mário Prates. Então, a nossa profissão, meu registro meu nome é Mário Prates, tá? Então, se nós usarmos outra roupagem, que é o consultor imobiliário, que é o profissional que fez o curso tecnólogo, né, o curso superior em gestão imobiliária, ele usa a expressão consultor imobiliário. Mas a profissão é de corretor de imóveis. A carteira dele é de corretor de imóveis, tá? Não tem outra carteira, não tem a carteira de consultor, não tem a carteira de agente imobiliário, tem a carteira de consultor imobiliário, desculpa, de corretor imobiliário, corretor de imóveis, tá? Então, nossa profissão é corretor de imóveis, a nossa atribuição ou atividade pode mudar, como agente, como consultor de negócios imobiliários, como consultor de jurídico, né? Eu sou advogado, então eu posso ser consultor jurídico, eu posso ser consultor imobiliário, eu posso ser assessor jurídico, então é uma atividade, não é a profissão, tá? Funcionário público, o policial militar, ele é funcionário público, só que ele está lotado
como policial militar. Ele está lotado como agente de tributos estaduais. Ele está lotado na Secretaria de Segurança Pública como policial civil. Ele está lotado. A profissão dele é funcionário público. Tá? Função pública. Ele exerce a função pública. Nós exercemos a função de corretor de imóveis. Tá? Podemos estar, como se lá fosse dizer, lotado como agente imobiliário, como consultor imobiliário e tal. Não é o caso, né? Mas a gente pode usar essa designação. Beleza? O que mais? Vamos lá. Eu já falei, o corretor ele pode ser autônomo, liberal, vamos trocar essa expressão autônomo, né? Profissionais liberais. Podemos ser empregados, podemos ser contratados por uma empresa, por uma imobiliária, por uma construtora para ser corretor dela. Tem construtora aqui que tem os seus corretores, certo? Até dias atrás estavam fazendo lobbies aí para acabar com a profissão, com a necessidade de ter corretor nas construtoras. Podia contratar empregado seletista lá para ser corretor, para ser apresentador de imóveis. Não, a nossa profissão, quem trabalha com imóveis é corretor de imóveis, tá bom? Por mais que queiram de tirar isso da gente, não vão tirar, porque quem conhece o mercado somos nós. Nós podemos vender ou deixar de vender um imóvel, dependendo da opinião que nós emitimos sobre aquele determinado imóvel, aquela determinada construtora principalmente, né? Então as construtoras elas têm que tratar um pouco melhor o corretor de imóveis, tá? O que mais? Tratar melhor, quando eu digo aqui, não é puxar sardinho, não. É tratar com respeito mesmo, pagar os honorários dignos, corretos, certinho, sem fazer um monte de exigências, tá? Porque senão leva ela na justiça, sabe? A construtora está exigindo isso, leva ela na justiça, deixa lá que o Poder Judiciário decide se essa construtora está trabalhando correto ou não. Tá? Então eu tenho feito isso aí. Tem alguns corretores que têm me consultado, que tem corretora, construtora XY, que está fazendo um monte de exigência. Fala para ela, apresenta sua carteira de trabalho lá para ela, pergunta para ela se ela vai assinar a sua carteira de trabalho. Tem que cumprir horário, tem que bater ponto, tem que fazer relatório, tem que fazer isso. Isso é característica de emprego, não é de prestação de serviço. Tá? Empregado tem CLT, carteira, tá? Regido pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Tá? Então, tem várias normas, tem que recolher INSS, FGTS, tem que ter seguro-desemprego. Tá? Se a construtora for fazer isso, ótimo, beleza. Tá? Não é da nossa natureza. Tá? Eu, pelo menos, nunca gostei de carteira assinada, porque eu gostei de ser CLTista. Sempre fui liberal, sempre fui autônomo. Né? Então, mas se ela começar a exigir essas coisas, você apresenta a sua carteira de trabalho para ela, certo? Se não começar a criar caso, a Justiça do Trabalho está aí. Tá? A Justiça do Trabalho, a Justiça Estadual, né? Tá para esclarecer. Muitas vezes a gente precisa de algum tempinho para que essas coisas sejam esclarecidas. Vamos lá. Então, o profissional ele só está legitimado a exercer a profissão de corretor de imóveis a partir do momento que ele recebeu o seu número do CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, tá? E esse número, ele é permanente. Você pode trabalhar 1 ano, 2 anos, falar, não, agora eu vou para os Estados Unidos, vou morar nos Estados Unidos 10 anos, 20 anos. Você volta dos Estados Unidos, você vai lá no CRES e fala, eu quero reativar o meu CRES. Você vai continuar com o mesmo número do teu CRES, certo? Este número é permanente. Não vai mudar, vou entrar novo número, não, vai continuar com aquele que você tinha. Você tem que devolver sua carteira, tem que devolver seus documentos lá, assinar um termo, vai suspender, né, por um período indeterminado a sua inscrição. Você não vai poder atuar mesmo. Não pode falar, vou suspender e continuar trabalhando de corretora, aí você está ilegal. Aí pode ser responder o processo criminal, ok? Então vamos lá. Que mais? O corretor de imóveis, ele trabalha, como eu disse, tanto na venda, na locação, na intermediação, tá? Quando eu falo venda, é intermediação de venda. Intermediação de venda, de locação, de administração de imóveis, tá? Aluguel.
administração de imóveis como administrador mesmo, tá? Como ali, como contratar, demitir, pagar, porque ele faz parte da administração do patrimônio imobiliário, tá? Eu tenho um prédio de kitnets e quero administrar essa kitnet, vou contratar um corretor, porque ele sabe cobrar, ele sabe alugar, ele sabe fazer vistoria, então ele é o profissional, no meu ponto de vista, que está habilitado para isto, tá? Em loteamento, tá? A maioria das empresas de loteamento só não tem em seus quadros corretores de imóveis. O ideal é que tivesse, eu não sei como está essa fiscalização, mas o CRES deve fiscalizar isso. Por quê? Porque o loteamento nada mais é do que você um parcelamento de solo para venda. Ninguém vai lotear para deixar lá, né? Então vai ter que ter a venda e quem vai fazer todo o projeto, deve fazer o projeto, participar de todas as etapas da negociação do imóvel, deve ser um corretor de imóveis. Tá? Isso não está definido em lei específica, não está na nossa lei, que deve participar o corretor de imóveis. Tá? Lá diz que pode. Então, já falamos dos trabalhos de outros corretores, parcerias com empresas, com imobiliárias. A remuneração nossa, ela é percentual e sobre o benefício que aquele cliente teve, tá? Posso estabelecer um valor fixo, professor? Pode. Olha, o cliente me contrata lá, Mário Prates, eu quero te contratar para localizar um terreno para mim, né, para minha empresa, ou para que eu construa um prédio, certo? Precisa ter tanto de a metragem, localização assim, tá, ok. Ela falou, não, eu quero pagar, quanto que você me cobra para isso? Olha, eu te cobro 10 mil reais para encontrar este terreno, para fazer esse trabalho, apresentar toda a documentação. Eu te cobro 50 mil reais. Tá, beleza. Por quê? Porque muitas vezes a empresa ela não prefere pagar comissão, pagar percentual de honorários. Por quê? Porque pode ser que aquele corretor, que aquele profissional queira encontrar um imóvel mais caro. Vamos lá. Eu quero um imóvel de R$1.000 para fazer um prédio de 3 andares, de 1.000 metros quadrados para fazer um prédio de 3 andares, certo? Em tais e tais localização. Pode ser que aquele corretor, se eu fixar os honorários dele ali, ele vai lá e me ache um imóvel que seja adequado àquele valor, aquele prédio, aquela necessidade, com um valor bom, um valor considerável. Mas vamos supor que não é o nosso caso, né? Do nosso colega, um colega desavisado, que não prima pela ética profissional, ele vai lá, é contratado, ele vai falar, pô, aqui tem um imóvel que serve para aquele cliente, mas é muito barato, eu vou mostrar aquele outro que é mais caro, certo? Por quê? Porque eu vou ganhar mais sobre aquele outro. Este aqui está por 1 milhão, aquele lá está por 3, então eu vou ganhar 1%, 2%, 5% sobre os 3 milhões e não sobre 1 milhão, que é este aqui. Tá? Então, poderia dar margem para este tipo de interpretação. Tá? Então, é possível que quem te contrate para encontrar o bem, eu quero comprar uma fazenda para plantar soja, isso, aquilo. A pessoa não vai te pagar a comissão, ele quer te pagar um valor fixo. Quanto que você me cobra para correr um mês aí para mim? Eu te cobro 10 mil reais. Ok. Tá aqui. Ou quando você me apresentar o imóvel, eu te apresento, eu te pago. Tudo é questão de contratar, tá, colegas? Então, existem várias formas, métodos de remuneração. O mais comum e o mais usual é o percentual mesmo, tá? Que mais? Uma coisa importante que falei aqui e tem a ver com ética. Chama-se overprice, tá? Overprice, em inglês, tá? Essa é uma expressão em inglês, usa-se muito no nosso dia a dia, usa-se até na própria legislação. Por quê? Porque ela foi adotada do inglês e passou a integrar o nosso vocabulário.
O overprice é o sobrepreço. Sobrepreço. Significa o quê? Que eu, ao dar um imóvel para venda, tá? Eu fixo um valor. Olha, eu quero que você me venda esse imóvel por R$1 milhão. Seus honorários serão 5%. Ok? Ok. Esse corretor vai trabalhar a venda desse imóvel e vai me apresentar a proposta. Olha, não achei 1 milhão, mas já achei 900, já achei 800, tá? Que o senhor concorda? Ah, não concordo, concordo. Ok. É livre negociação. Agora, o que não pode este corretor começar a pegar o imóvel por R$1 milhão e começar a trabalhar a venda dele por 1.200.000, ok? Vender, 1.200.000, 1.200.000, ele acha um comprador, tá? Encontra uma pessoa interessada e essa pessoa, ele vai fechar o negócio por 1.200.000 e vai falar para o cliente, para o dono do imóvel que ele fechou por 1 milhão, tá? Ou seja, ele vai ficar com 200.000, de que forma eu não sei, né? 200.000 e vai dizer que para o proprietário do imóvel que ele vendeu por 1 milhão e ainda querer a comissão, os honorários sobre aquele 1 milhão, certo? Então ele vai tirar mais 50 mil reais lá de honorários e mais os 200.000 que ele já embolsou aqui por fora. Isso chama-se overprice, isso é crime. Tá? Isto é crime, isso você responde, o corretor responde criminalmente, é estelionato, leva-se para o lado do estelionato. Tá? Você está usando da ignorância das pessoas para levar vantagem, para subtrair, para tirar proveito próprio. Então é crime, então isso não pode. O que você pode fazer, que o corretor pode fazer é chegar e falar assim, senhor fulano, se eu vender, o senhor quer 1 milhão no seu imóvel, se eu vender ele por 1.200.000, como que nós vamos estabelecer os nossos honorários? Ele vai falar, olha, eu quero 1 milhão na minha mão, se você vender por 1.200.000, os 200 é seu. Então, contrato, tá? Coloca no contrato. Isso é possível? É possível. Ah, mas no professor, mas todo mundo fala que só podemos cobrar 5%. Não, nós podemos cobrar, não podemos cobrar abaixo de 5%. Abaixo. Eu posso cobrar 10, pode cobrar 15, pode cobrar 20. Você estabeleceu um contrato, um livre negociação com as partes. Certo? Então, neste caso, você estabeleceu que o que ultrapassasse a R$1 milhão seria honorários. Certo? Então você vai trabalhar para vender por 1.200.000, se não conseguiu ver 1.100.000, por 1.010.000, por 1.005.000. Então seus honorários são 5.000 reais. Certo? Então, ou seja, o risco, você teve o risco de ganhar 200.000, mas também correu o risco de não ganhar e ganhou só 5.000. Recebeu, não é ganhou, recebeu só 5.000, certo? Então você estabeleceu o valor fixo, chama-se preço fixo. O cliente fixou o preço e o que ultrapassar são os honorários. Mas isso tem que estar por escrito, tem que estar no contrato, para não deixar dúvida, de preferência letras maiúsculas, né, caixa alta e negrito, tá bom? Na opção de venda, tá? Isso chama-se opção de venda ou autorização de venda. Tá? Que mais? Vamos lá, que eu acho mais importante para a gente falar aqui, porque o nosso tempo é curto. Quanto tempo nós temos, Rodrigo? Mais 1 hora? Ou só 1 hora? Então, pois é, eu acho que são 2 horas a nossa aula. São 10? Acho que são 2, Rodrigo. Vamos lá, então acho que são 2 horas a nossa aula. Depois sobre o anúncio para venda. Outra coisa importante, tá? É da área, quem assiste a aula comigo de Código de Defesa do Consumidor, eu bato muito em cima disto. Anúncio. Mas como é uma matéria afeta a operacionalização do direito do negócio imobiliário, então é importante nós falarmos aqui também. Colegas, não anunciem o imóvel com informações que você não tem certeza. Ah, mas o proprietário me falou. Claro, o filho da gente sempre é mais bonito. Você pode pegar um menino lá, barrigudo, catarrento, pergunta para a mãe dele se ele é bonito. Ela vai achar ele a coisa mais linda do mundo, né? Ok, o direito dela. O dono do imóvel, da mesma forma. O imóvel dele é o top. É a coisa mais bonita do mundo. Está encravado entre 2 casas maravilhosas. O dele é um
uma taperona, o telhado está cedendo para um lado. Ah, não, aquilo ali é uma queda que o arquiteto fez para dar um grau diferente e tal. O piso está afundando. Ele fala, não, isso aí é bom porque pelo menos agora que lava a água escorre ali. Então, ou seja, ele sempre vai ter uma alternativa, vai ter um argumento convincente no ponto de vista dele para valorizar o imóvel dele. Para isso que é importante nós conhecermos o mercado, definirmos o valor do imóvel no mercado. Mas, o que eu quero dizer com isto? Nós temos que anunciar aquilo que nós temos certeza, que nós temos convicção. Eu não vou anunciar uma fazenda, uma terra, eu vejo vários corretores fazendo isto. Vários, não é um, não, em corretores experientes. Terra com teor de argila, propriedade rural no município, X aqui, não vou falar a cidade, com teor de argila entre 25% e 35%. Da onde? Qual é a fonte desta informação? Da onde este colega tirou esta informação? O proprietário que me falou. O proprietário é agrônomo? O proprietário tem um laudo de uma empresa de agronomia dizendo que tem isto? E você vai pôr na sua publicidade para amanhã depois a pessoa que vier comprar este imóvel, compra, fecha o negócio, paga seus honorários, você está feliz, bonito lá na praia, gastando, tomando caipivódica, né? Tem colega que gosta. Caipivódica, comendo lagosta, comemorando os honorários, aí recebe o telefonema, cliente mandou fazer exame do solo aqui, não dá nem 20% de teor de argila, então ele quer desfazer o negócio, porque o que você ofereceu para ele era de 25 a 35, então fugiu do que ele queria, a publicidade sua foi enganosa. E aí, colega, será que aquela lagosta que você pediu, que começou, chegou na mesa ali, você vai conseguir comê-la? Será que não vai dar um embrulho no estômago? Né? Então, pensa bem antes de anunciar alguma coisa que não tenha, tá? Tem colegas que floreia demais, inventa demais. Nós não somos. Se você não tem uma noção boa de marketing, claro, a gente tem que falar algumas coisas, tem que dar uma, como que eu poderia dizer? Dar um up, né? Você é que me entende, nem eu sei o que significa isso. Dar um gás a mais, dar uma visibilidade melhor nos imóveis que a gente anuncia, claro, mas com fatos reais. Você pode até dizer aqui, na minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, né? Nesta fazenda existem várias palmeiras, mas tem que ter uma palmeira lá que canta o sabiá, né? Mas cadê o sabiá? Hoje não tem sabiá, mas a palmeira tem. Então, ou seja, nós temos que ter elementos convincentes, técnicos, para anunciar. Então, não anuncie se você não tem a certeza sobre aquilo lá, documento principalmente, o imóvel escriturado, registrado em cartório. Você tirou a cópia da matrícula? Você viu se aquele imóvel está legalizado? Se aquela casa ali de 3 andares, aquele sobrado de 3 andares está averbado na matrícula? Ou se é só o terreno que está lá e a pessoa não fez nada, não registrou, não tirou a BITS, não fez a averbação, não fez nada, tá? Fica a dica. Eu ia falar assim, anote aí. O que mais? Nós respondemos, deixa eu fazer um parênteses aqui. O corretor de imóveis responde em 3 esferas. 3. Civil, né? Vou mostrar o dedo. Na esfera civil, na esfera criminal e na esfera administrativa. Certo? São 3 áreas de atuação. Civil, nós respondemos patrimonialmente, danos morais, danos materiais por aquilo que nós anunciarmos e causar prejuízo a terceiros. Nós respondemos criminalmente, artigo que eu não acredito, vai lá no Código Penal e olha, artigo 342 do Código Penal. Nós respondemos criminalmente por informações inverídicas que nós prestarmos.
E a administrativa está lá no nosso artigo, se não me engano, artigo 10 do decreto 81.871, que diz que todo o corretor deve zelar pela seriedade, pela boa informação e tal, que ele prestar ao cliente. Tá bom? Então, 3 áreas nós podemos incorrer. Cadê? Vamos lá. Outra coisa também muito falado e que gera muita discussão, tá? Principalmente em mesa de bar. Primeiro lugar, mesa de bar não se discute, tá? Você pode até fazer seu merchandising. Ah, professor, mas geralmente num barzinho, num chopinho, numa cervejinha, num churrasquinho, é que a gente conversa sobre as coisas do dia a dia. Sim, eu também concordo, tá? Ontem eu saí para almoçar, estava falando sobre imóvel. Por quê? Porque a gente precisa vender o nosso peixe, a gente precisa fazer o nosso merchandising, né? Nossa publicidade. Mas não vai discutir lei, não vai discutir sem você ter um elemento técnico na mão, a não ser que esteja com o celular ligado ali na internet e baixa na internet isso aqui. O corretor pode avaliar imóvel? Pode. Quem que falou que pode? A nossa lei falou que pode. Tá? Está descrito na nossa lei e nós temos uma chancela do Superior Tribunal Federal dizendo que nós, corretores de imóvel, podemos avaliar. Uma coisa é avaliar imóvel, outra coisa é fazer perícia. Nem todo corretor pode fazer perícia, mas todo corretor pode avaliar, pode emitir o parecer mercadológico. Ok? Anotaram? Todo corretor pode, um dia de formado, pode fazer o parecer mercadológico, que significa isso aqui, opinar, tá? Opinar, pode dar a sua opinião por escrito, né? Eu acho que todo mundo fala, né? Eu vou dar a minha opinião, qual que é o melhor time do mundo? Eu vou falar Botafogo, o outro vai falar Flamengo, o outro vai falar Corinthians, né? Então, Palmeiras, né? Não tem mundial, mas dizem que é. Então, o que acontece? Então, é opinião. Agora, um parecer técnico, aí já é outra coisa. Um parecer profissional já é outra coisa. Então, o corretor de imóvel, ele pode, depois de feito o curso de corretor de imóveis de vocês podem fazer um curso de perito avaliador. Aí, vocês vão poder fazer a perícia judicial. Por enquanto, vocês só poderão fazer o parecer mercadológico. Tá? Tem umas normas, a resolução 1066 do COFES, ela dá as normas, o que você precisa fazer para poder avaliar um imóvel, certo? Mas para você ser um perito, está escrito no Cadastro Nacional de Peritos Avaliadores, você precisa fazer um curso de perito avaliador, para que você tenha uma habilidade a mais, tá? Mas todo corretor pode fazer o parecer. Anotado isso, né? O que mais? Pode cair na prova. Brincadeira. Os pareceres, as redações dos contratos, toda a redação do corretor de imóveis, não estou falando aqui para os advogados, tá? Não estou falando para advogado aqui, estou falando para corretor, para futuro corretor de imóvel. Procure ser mais objetivo possível, seguir o rigor técnico. O que é rigor técnico, professor? Rigor técnico é aquilo que muitas vezes a gente vê no dia a dia. Eu sou cacerense, lá nós usamos uma expressão, tá? Para um determinado bem. O gaúcho usa outra. O baiano usa outra, o catarinense usa outra, tá? Então tem muitas vezes a expressão que cada um de nós usamos não é uma expressão técnica, não é uma expressão que todos vão entender. Por exemplo, um paranaense vai falar assim: eu quero vender uma data de 400 metros quadrados. Dependendo da pessoa, ele não vai entender o que é isso. Ele nada mais disse de que ele quer vender um terreno de 400 metros quadrados. Você entendeu? Tá?
eu não lembro agora uma baiana aqui, mas tem expressões que não correspondem com o nosso o vocabulário geral. Tá? Nós estamos num país continental. Então, vamos usar expressões técnicas. O que é o terreno? O terreno chama-se um lote de terreno, ou um terreno, uma gleba de terra, uma chácara, uma fazenda, um lugar. Né? Então, vou usar as expressões que estão no nosso vocabulário. Mas eu não sei, professor, por exemplo, um vaso sanitário. Tá? No Sul, usa-se chamar um vaso sanitário de patente. Tá? Patente, para mim, é uma desígnia militar, uma hierarquia militar. Então, muitas vezes usa essa expressão lá, patente, e não é. Então, vamos lá na loja de material de construção, abre o Google lá e pergunta, eu quero comprar um vaso sanitário. Ele vai aparecer lá na descrição, bacia sanitária, vaso sanitário, e vai aparecer os nomes técnicos. E aí você tem como usar os nomes técnicos. Não coloca aquelas coisas que a gente, às vezes, até se envergonha de falar, né? Tem coisas lá que não refletem o atual momento, certo? Usava lá, meu avô usava, meu tataravô usava. Por quê? Porque naquela época era comum, era normal. Hoje já não é mais. Bom? Que mais? A argumentação, os textos, a clareza, nós precisamos deixar claro. Você vai fazer uma descrição de um imóvel, descreva o imóvel como você gostaria de saber. Ali, eu chego no imóvel, qual é a principal localização? Do imóvel, a localização, está localizada em Cuiabá, Mato Grosso, ou em Poconé, ou em Livramento, na rua tal, bairro tal. Certo? Ou o bairro, às vezes o colega não quer colocar o nome da rua, com medo de outro colega passar ele para trás. Então, um bairro tal, bairro Boa Esperança, bairro Jardim das Américas, porque define o padrão, em tese, o padrão do imóvel, certo? Quero uma casa de R$1 milhão, aí você vai procurar no Santa Terezinha? Não tem, né? Pode ser que tenha, não sei. Mas normalmente não tem. Então, uma casa de R$1 milhão, você vai achar os bairros mais nobres da cidade. E assim por diante. Então, defina. Você vai descrever o imóvel, descreve um imóvel, uma casa residencial com um terreno de 360, 400, 500 metros quadrados. Você já deu o tamanho do terreno, sendo 10 ou 20, 15 de frente por 30 de fundos. Então, você já deu as dimensões desse terreno. Com uma casa, um imóvel edificado, residencial, aspecto arquitetônico moderno, tal, contendo de 300 metros quadrados, 200 metros quadrados, contendo sala, cozinha, sala para 2 ambientes, lavabo, 3 dormitórios sendo uma suíte, todos com armário, banheiro social com boxes, né? Boxes em vidros e tal, se quiser pôr a marca, põe, azulejo até o teto e, né, louças sanitárias de boa qualidade e tal. Aí área de lazer, churrasqueira, piscina e tal. Então você vai seguindo uma ordem de fatos no imóvel. Não vai falar da sala para 3 ambientes, piscina de 4x8, aí garagem, depois da garagem 3 quartos sendo uma suíte, banheiro social. Quem vai ler não vai nem entender o que você está querendo dizer. As fotos também da mesma forma, procure dar as fotos de fachada, foto de entrada do imóvel, mas isso é uma outra disciplina que vocês vão aprender em outra aula, tá? Mas eu estou dizendo o rigor técnico, tá? Quando eu me refiro a isso, é o rigor técnico. Tá? Então, nós temos que saber o que é benfeitorias, os colegas que vão mexer com imóvel, com alocação de imóvel, que tipos de benfeitorias nós podemos fazer no imóvel, benfeitoria necessária, benfeitoria útil e benfeitoria voluptuária. Quais as diferenças? Tá? Então, por exemplo, uma benfeitoria necessária é tudo aquilo que é necessário para aquele imóvel funcionar. É uma loja, ela tem que ter as coisas necessárias para essa loja funcionar.
É uma casa residencial? É uma sala comercial? Quais são as benfeitorias necessárias? Se estiver faltando uma desses, eu posso, como inquilino, eu posso fazer? Posso. Eu notifico o proprietário, ou a administradora do imóvel, olha, o telhado está chovendo, está com goteiras, está infiltrando água na parede e tal, ok? É necessário isso aí, isso não é só para ficar bonito. Aí ele não fez, você faz o outro, ou por WhatsApp, ou por e-mail, outro, olha, se eu dou prazo de 3 dias, se eu apenas não fizer, eu vou mandar fazer e vai ser abatido no aluguel. Se ele for manifestar sim, ok. Se ele não manifestar, você pode mandar fazer e pedir o abatimento. Ah, mas eu não concordo. Se não concorda, a lei concorda, tá? Se o senhor não concorda, infelizmente eu vou ter que levar para quem vai decidir isto. Vou ter que levar para o Poder Judiciário. Não gostaria, tá? Mas por quê? Porque é uma benfeitoria necessária. Eu não estou pedindo para o senhor fazer nada para valorizar ou deixar de valorizar, mas só estou pedindo para que não me prejudique. Que aquela benfeitoria que foi feita ali é para não um portão que quebrou, é uma grade que tem que pôr uma grade numa porta, numa janela, por causa de ladrão, e assim por diante. São benfeitorias necessárias. Tá? Útil. O que é uma benfeitoria útil? É aquilo que vai ter uma utilidade para você. Eu estou alugando uma casa, sala, cozinha e 3 quartos e banheiro, ok? Ah, mas eu tenho carro, eu quero uma garagem. Então, para mim, fazer uma garagem no imóvel vai ser útil para mim. Eu quero, meu filho lá, quero tomar banho de piscina, eu preciso de uma piscina, vou fazer uma piscina. Então, se você vai fazer uma piscina, ou sei lá, eu gosto de churrasco, então eu quero uma churrasqueira. Então, é útil a você. Então, isso não é uma benfeitoria passível de indenização. Você sabe que está correndo o risco de o proprietário dizer, olha, eu não vou te indenizar por causa disto. A casa que eu te aluguei era uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Você quer churrasqueira, piscina, negócio, é por sua conta, tá? E voluptuária. Voluptuária já vem, o próprio nome já diz. Embelezamento, né? Eu quero me aparecer, eu quero mandar fazer um portão de blindex, né? Blindex de vidro, né? Quero colocar, sei lá, piso de porcelanato no apartamento todo. Quero trocar, rebaixar o teto, colocar luminária de LED e tal. É você, isso é coisa sua, vai só te agradar. Tá? Então, tudo isso tem que estar no contrato. Tá? Constar no contrato. Se você pode fazer de livre e espontânea vontade, eu tenho que pedir a autorização do proprietário. Porque você pode mexer até, inclusive, na estrutura do imóvel, né? Física e aparente. Então, cuide com isso, tá? Esse tipo de benfeitoria é matéria, anotem, é matéria que a gente pode questionar. Por quê? Porque é muito comum aos problemas do dia a dia na administração, na locação de imóveis, a discutir sobre isso, as divergências sobre esses temas. O que mais? Não vamos falar de métodos de avaliação, tá? Porque não compete aqui, não é um momento adequado para falar, mas existem vários métodos de avaliação, pelo menos 5 métodos para avaliar um imóvel, tá? Método direto, comparativo de mercado. Eu vou comparar um imóvel A com um imóvel B, desde que sejam compatíveis. Método indireto, que eu vou fazer aquela comparação de depreciação, ou seja, aquele imóvel é novo, aquele outro é antigo, este imóvel tem 100 metros, aquele tem 200, então eu vou fazer uma negócio. Aqui neste terreno eu posso construir uma casa igual a que tenho aqui do lado. Do lado tem uma casa lá de R$1 milhão, né? Então, como eu não tenho nada, o meu aqui é só um terreno, quanto que vale o meu terreno? Então, se a casa custa R$1 milhão, eu vou ver quanto que custa para construir aquela casa. Ah, custa 800 mil. Então, se a casa custa 800 mil, o meu terreno custa 200, né? Para chegar no valor de R$1 milhão. E métodos por CUB, né? Cálculo unitário básico da construção civil, que é outro método que você calcula com base no que vai gastar para construir, né? Quanto está o saco de cimento. Isso tem tudo uma tabela no Sinduscom para nos auxiliar.
método de renda, quanto que eu vou ganhar no aluguel deste imóvel, quanto que eu vou ganhar, quanto que me dá de lucro este imóvel, né? Então, um método de cálculo. Outro método de cálculo é o método de inferência estatística, né? Fazer uma estatística do bairro. Isso é muito usado pelos engenheiros. Nós, corretores, usamos mais o primeiro e o segundo. Bom? Tá. Então, colegas, olha, como o nosso horário ele é bem curto, tá? Até estendemos mais, nós vamos falar um pouquinho mais aqui na unidade 2 para dar um fechamento de toda a ideia. Claro, como eu falei, não vamos conseguir esgotar a matéria, tá? É muito extensa, é uma matéria que vocês vão precisar estudar, se dedicar, tá? É para isso mesmo, isso que faz a diferença do profissional, de um bom profissional para o outro, é a capacidade que ele tem de se dedicar, tá? Esta parte aqui da unidade 2, nós vamos falar bem por cima, tá? Porque são os órgãos de fiscalização. Quem pode fiscalizar, qual que é a função do CRES, do Conselho Federal, tal. Então, como eu disse, o Conselho Federal, né, em Brasília, abaixo dele tem os CRESs, que fiscalizam os CRESs, os Conselhos Regionais. Os CRESs fiscalizam os corretores. É diferente de uma associação, diferente de um sindicato, ele fiscaliza mesmo. Se você estiver pisando na bola, você pode ser punido. Ele tem o poder de polícia, o poder de fiscalização, certo? Então, este é o CRES, tá? Tem as formas como ele se reúne, de que maneira, depois vocês vão ler e vão entender isto, tá? A unidade 3, nós vamos falar um pouco mais sobre o sistema financeiro de habitação. É rápido, porque é uma matéria que envolve um conhecimento já específico. Não são todos os corretores que vão atuar com o sistema financeiro de habitação, tá? Porque é muito, como ela muda, ela sempre está sendo atualizada, precisa de alguém igual ao direito tributário. Não são todos os advogados que atuam no direito tributário. Eu, por exemplo, abomino, não gosto. Por quê? Porque tem que estar todo dia vendo a legislação tributária, o que ela mudou, o que ela sofreu de alteração, portarias do Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e assim por diante. Então, o corretor que for atuar no sistema financeiro de habitação, eu aconselho que faça um curso próprio sobre o sistema financeiro de habitação, para que também se prepare melhor, tá? Depende um pouco mais de um grau de conhecimento maior, mais apurado, vamos chamar assim. Mas vamos falar o básico. Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Ele foi criado lá em 1964, a maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, tá? Então, ele foi criado com o objetivo de arrecadar aquele dinheiro que estava na poupança, no FGTS, tem várias fontes de recurso da União para investir no desenvolvimento habitacional. Tá? Porque as cidades não tinham ainda as Coabs, né? O sistema o BNH, Banco Nacional de Habitação. E esse dinheiro, esse recurso, tinha que ter uma forma, alguém gerir isto, administrar isso. Foi criado a Coab lá na década de 70 para fazer isto. Vigorou aí por muitos anos. Salvo engano, até mais ou menos aí 2012, 18, 14, por aí ainda existia. Por motivos que não nos compete, foi extinta. Quem ficou sob a administração desses contratos foi a Caixa Econômica. Tá? Ela era um órgão de recurso, como outros bancos tinham como financiamento. Aí ela passou a gerenciar esses contratos, esses financiamentos, tá? Esse fundo, o sistema financeiro de habitação. Por quê? Porque geralmente da Caixa Econômica ela que administra o FGTS, o Fundo do Trabalhador, o FAT, né? Fundo de Amparo ao Trabalhador, as cadernetas de poupança. Então, toda essa verba é destinada ao auxílio
dos financiamentos imobiliários. E nesses financiamentos imobiliários existem vários sistemas, subsistemas, né? Sistema financeiro de habitação para baixa renda, que seria a Casa Verde e Amarela, sistema financeiro de habitação normal, que financia padrões intermediários, né? E o sistema hipotecário, financeiro hipotecário, que já financia imóveis de um padrão mais alto, certo? Então, o financiador, quem usa o sistema financeiro chama a Caixa é credor hipotecante, né? Ela vai hipotecar o imóvel, e quem financia chama-se mutuário ou devedor hipotecário, certo? São duas designações. Mutuário, né? Que ele pega o mútuo, vem de mútuo, de dinheiro, empréstimo de dinheiro, ou devedor hipotecário, tá? Então são as duas designações. Então o sistema, os planos lá, o plano de amparo ao trabalhador, que é o FAT, ou carta de crédito de habitação residencial. São linhas de créditos diferentes, com taxas, com remunerações diferentes, tá? Indexadores diferentes. Então isso é muito importante, por isso que é importante o corretor que tem intenção de trabalhar nesta área fazer um curso específico sobre ela, né? Tem o plano do Construcard, o plano do FGTS para construção, para aquisição de casa, pode ajudar, né, o marido e mulher tem o FGTS, pode entrar com parte desse dinheiro no financiamento, reduzir o valor a ser financiado, né? Pode ser financiado imóveis na planta. Professor, pode ser financiado o terreno? Eu não sei, eu não posso afirmar isso para você, se pode financiar o terreno. Tá? Eu sei que a construção pode. O que mais? Plano de carta de crédito, FGTS, Sistema Nacional de Habitação, Interesse Social, outro tipo de sistema, certo? Que são sistemas voltados para o interesse mesmo daquelas invasões, daquelas pessoas que estão morando em áreas de risco, tá? Então os municípios têm muito usam muito desse sistema, tá? Serviços oferecidos pela Caixa Econômica, né? Ela oferece carta de crédito, letra hipotecária, né? Hipotecária e de longa data, comercial. O sistema de arrendamento, né, que chama lá o Programa de Arrendamento Residencial, que é o PAR, é um outro tipo de programa. Então, são vários sistemas que podem ser estudados, mas tem que ser caso específico, porque é meio cara crachá. Cada tipo de cliente vai poder entrar num programa ou no outro, tá? Dependendo da renda, dependendo da idade, varia muito, tá? O que mais? Então, existe, aqui falando sobre locação, né? Existe uma lei específica, os colegas que gostam desta área, procurem estudar bastante a Lei 8.245. É uma lei que cuida bastante sobre de que forma devem ser as locações, como deve ser feita, né? Quais os tipos de locação. Por exemplo, o artigo 46 ao 47 cuida das locações residenciais. Do 48 ao 50 cuida de locação para temporada, coisa que nós não temos muito no Mato Grosso, né? Do 51 ao 57 das locações não residenciais, ou seja, comercial. Como que deve ser feita, de que maneira deve ser quais são os documentos a serem exigidos, tá? Se pode exigir o aluguel de entrada ou não, isso tem que cuidar. Quantas garantias nós podemos exigir? Podemos pedir fiador, podemos pedir que ele apresente um dinheiro, né? Um calção. Isso também tudo está previsto na lei. O que mais? Então, ela chama-se lei de locação ou lei de inquilinato, tá? Então, procurem fazer um estudo bem detalhado.
para o que você constar no seu contrato. Tá? Uma coisa que nós não podemos constar nos nossos contratos é aquelas cláusulas leoninas de perca do que pagou. Isso aí a gente tem que também conjugar com o Código de Defesa do Consumidor. O que mais? Eu acho, colegas, que é basicamente isto, tá? Nós temos, como disse para vocês, bastante material para ler, bastante material para estudar. Não é uma matéria assim, que vai esgotar aqui, porque cada movimento que o corretor dá é como um jogo de xadrez. Cada movimento que você dá numa direção, existem outras opções para outra parte. Tá? Dar outro movimento, fazer outra jogada. Então, se nós formos atuar numa área de condomínio, se nós formos atuar com locação, formos atuar com fazenda, atuar com... Estudem, dediquem-se àquela área específica. Tá? É como a medicina. Tem médico que forma em tudo, geral, mas ele adota uma área específica de atuação. O advogado, o economista e o contador, cada um tem um tipo de área de atuação específica, tá bom? Então, o que eu posso dizer para vocês, que estou às ordens, se precisarem de alguma informação, meu e-mail lá, marioprates.professor@gmail.com, tá? Ou mariopratesadvogado@gmail.com, mas da área de educação aqui é o Mário Prates Professor, tá bom? Estou sempre às ordens, que o que eu puder contribuir, tenho o maior prazer de fazê-lo. Tá? Agradeço aí pela presença, pela paciência de vocês. Tá? E tenham uma boa semana, um bom mês, né? Nosso mês aí, comemoração a nossa 200 anos da nossa independência. Tá? Que nós tenhamos sempre vivo em nosso coração o objetivo maior, a liberdade, tá? E a democracia. Tá? Um grande abraço a todos.